Vamos continuar a nossa maravilhosa viagem que estamos a fazer aí com Paulo e outros discípulos. Quero, nesse primeiro momento, agradecer também a Deus pela vida daqueles que nos visitam. Obrigado, irmã Alice, pela sua presença mais uma vez conosco nessa manhã. Também agradeço a Julie e ao esposo, que eu não vou saber pronunciar o nome, mas que está ali, são da França. Eles são cristãos, pertencem a uma igreja ali na França, e que também tem um trabalho envolvido com missões também, e que é França para Cristo, né? Uma comunidade chamada, com várias igrejas, chamada França para Cristo. Eles estão de férias em Portugal, passando de norte a sul, chegaram no sul, e hoje, como bons cristãos, vieram à casa do Senhor para cultuar o nome do Senhor, e louvado seja Deus pela sua vida, tá? A gente não tem tradutor para francês, tá? Eu saí perguntando ali, tentei o Gil e a Angélica, né? Mas Gil e a Angélica, ela até se escondeu ali, moraram ali na Bélgica. Eu pensei, bom, segundo o Jean, né, falou assim, pastor, pega o Gil e a Angélica ali que eles vão desenrascar, né? Mas não deu, saíram correndo ali, a Angélica chega a estar vermelha ali, ó, nesse momento. Mas eu vou tentar falar devagar, isso é um grande desafio para mim falar devagar, para que você consiga, você que entende bem o português, consiga passar para ele aí à medida do possível, tá bom? Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Atos, capítulo de número 20. Nós estamos numa sequência, e eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, porque todos os dias ela nos ensina a cada momento. Nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com a palavra dele, e é muito bom nós estarmos lendo a palavra do Senhor e estamos nessa sequência lógica de uma viagem, né, do ministério de Paulo e dos demais discípulos aqui. E a gente chegou aqui no finalzinho do capítulo 20 nesse momento, e nós vamos estar lendo, fazendo uma leitura a partir do verso de número 17. Então, Atos, capítulo de número 20, a partir do verso de número 17. Inicialmente, nós vamos fazer uma leitura a partir do vídeo 17, mas você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos citar alguns versos em seguida. Atos 20, a partir do 17. Na versão que eu tenho em mãos, diz assim a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de anunciar a todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho a qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos
vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para trás de si mesmo. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário, a mim e aos que comigo estavam. Em tudo, tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E o verso 36 diz assim: tendo dito isto, ajoelhando-se Paulo, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos os que ali estavam, e Paulo, abraçando, os beijava, entristecido, especialmente pela palavra em que tinha dito, que não mais veria o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Senhor Deus, Pai, nós lemos a Tua palavra mais uma vez, e obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio de ler e partilhar da Tua palavra de maneira livre e aberta. Fala aos nossos corações, Senhor, nessa manhã, e não permita que nada atrapalhe o agir do Teu Espírito no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem está todos os domingos cá conosco, sabe que nós estamos numa sequência e estamos trabalhando ali o que aconteceu através da vida de Paulo. E hoje, quero pensar com vocês acerca desse tema, né, e fazendo essa pergunta: o que é precioso para você? Se nós olharmos para esse tema e pensarmos no verso 24, a gente já tem a resposta à luz do que aconteceu com Paulo. Mas eu pergunto para você, é interessante que em momento nenhum durante a semana, a não ser para perguntar se ele estava bem, eu liguei para o irmão Marcos para dizer o que ele tinha que falar na escola bíblica discipuladora. Mas como a palavra de Deus se completa, eu fico tão feliz com isso. Porque hoje nós aprendemos aqui algo que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estar falando. Estamos a falar com os irmãos agora, nessa manhã, nesse momento de mensagem. Aprender realmente o significado que é precioso para cada um de nós. Nós entendemos e aprendemos hoje aqui pela manhã que nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei falar. Eu não falo muito bem. Como disse Moisés, tenho a língua pesada, não sei, talvez, como disse o irmão Marcos hoje, não sabemos se ele era porque era gago ou coisa parecida, mas eu estou aqui. Claro que não foi bem assim que aconteceu ali com Moisés. Primeiro, ele lutou muito, a ponto de Deus pegar e gritar realmente com ele e dizer que é ele que é o dono da língua, é ele que é o dono da vida, é ele que ia botar a palavra na boca dele e de qualquer pessoa que seja. E à luz do que aprendemos também em Isaías hoje, nós precisamos apenas dizer para o Senhor: eis-me aqui. E Ele é que vai fazer a obra, Ele é que vai trabalhar na nossa vida todos os dias. Então, o que é precioso para a gente? Talvez para uns vão dizer assim: precioso para mim é ter a minha família, ter os meus filhos, ter o meu emprego. Precioso para mim é ter a minha casa. É estar com saúde e saber que estamos todos bem. Mas quando a gente olha para Paulo e para os demais discípulos, a gente percebe claramente como ele tinha uma visão totalmente diferente daquilo que nós, na grande maioria, e eu falo isso com tristeza, pensa hoje. Hoje a grande maioria pensa em ter, conquistar, deixar
materialmente falando. Mas poucas pessoas pensam, de fato, em deixar um legado. Já pregamos sobre isso aqui. Deixar realmente algo que vá perdurar por eternidade, ou pela eternidade, ou nas outras gerações futuras, melhor dizendo. Deixar algo realmente que talvez os seus filhos vão olhar para você e vai dizer assim, olha, meu pai e a minha mãe foram homens e mulheres de Deus. Não para que os filhos talvez digam, meu pai teve isso ou teve aquilo, mas meu pai teve a palavra de Deus. Meu pai não abria mão da palavra. E quando eu digo pai, me referindo ao pai e à mãe. O que é precioso realmente para nós? Quando nós olhamos para a vida, e às vezes pensamos assim, poxa, o que é a vida, né? Talvez poderíamos dizer assim, a vida é preciosa. É algo precioso para cada um de nós. Sim, mas o que é entender realmente a vida à luz da palavra de Deus? Quando a gente olha para a vida aos olhos humanos, talvez a gente tenha cuidados e limitações, ou talvez mais cuidados quando a gente está doente. É ruim ficar doente, não é? A gente se sente tão impotente, né? A gente fica lá cabisbaixo. Talvez os homens mais do que as mulheres, né? Diz lá em casa. Eu não sei por que a irmã Amanda concordou, mas tudo bem. Mas talvez os homens mais do que as mulheres, né? Lá em casa a Alessandra diz que quando a dorzinha de nada eu já estou todo ai, 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 né? A Raquel também fala isso, né? Mas às vezes estão cheios de dor, cheios disso, cheios daquilo, e estão lá fazendo e acontecendo. Parece que as mulheres aguentam mais algumas coisas do que a gente. A gente qualquer coisa, não estou generalizando e dizendo que todos os homens, mas quando a gente está doente, parece que a gente percebe um pouco mais essa coisa assim da vida, sabe? E principalmente quando a gente está numa situação, eu já passei por situações que eu fiquei pensando, caramba, será que é agora que eu vou? Que a coisa estava complicada realmente, difícil. E aí, naquele momento, talvez eu pensasse assim, poxa, o precioso para mim é cuidar da minha vida. O precioso para mim é talvez melhorar um pouco mais a maneira como eu estou me alimentando, cuidar de uma maneira melhor, para que isso que está acontecendo agora não aconteça. Mas quando a gente olha para o nosso ministério, e eu não estou falando ministério pastor, eu estou falando nós, enquanto servos de Cristo. Quando a gente olha para a palavra ministério, o significado dela significa diaconia, serviço, o cuidado ali com as outras pessoas. E para termos um ministério eficaz, e não ministério, entenda púlpito, pastor, mas a nossa vida realmente com Deus, nós precisamos realmente considerar algumas coisas à luz daquilo que nós vimos com Paulo, o exemplo que Paulo deu. O exemplo do apóstolo Paulo, ele nos mostra a importância de nós estabelecermos prioridades, tanto no ministério como para a nossa vida. Talvez, Julie, o nosso grande problema é colocar como prioridade aquilo que não é prioridade. Talvez o nosso grande problema, irmã Alice, é ter como prioridade na nossa vida aquilo que Deus, em hipótese alguma, está mostrando que é para ter como prioridade. Eu penso que um dia nós vamos estar diante de Deus e vamos falar para o Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas quando a gente olha à luz da palavra de Deus, Deus nos mandou fazer uma coisa, Leandro, uma coisa. E talvez, falo com tristeza, não com alegria, essa muitos têm negligenciado, que é fazer discípulos. Talvez com a desculpa, como aprendemos hoje na escola bíblica, eu não sei, isso não é para mim. Mas Paulo nos mostra que não é bem assim. Nós precisamos priorizar, precisamos estabelecer prioridades. Por isso, quero dizer uma frase para os irmãos, deixar uma frase para os irmãos, para que fique no seu coração nesse dia. Olha bem, todo ministério, e quando eu digo ministério, olhe para a sua vida, tá? Bem-sucedido, ele tem que ter prioridades bem estabelecidas. Quando nós estabelecemos prioridades na nossa vida, nós conseguimos, a priori, ser bem-sucedido naquilo ali. Agora, quando nós estabelecemos prioridades na nossa vida à luz da palavra do Senhor, meus irmãos, é igual 2 e 2, saber que 2 e 2 são 4. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aprendemos hoje na escola bíblica discipuladora que Deus está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Ele está no controle. Então, se Ele está no controle, não vale a pena eu pegar a minha vida e deixar nas mãos daquele que tem o controle?
Por que que eu insisto em ter o controle se eu não tenho controle e é ele que tem o controle? Paulo sabia que quem tinha o controle era ele. Paulo sabia disso. E isso fazia toda a diferença. Toda a diferença. Sejam bem-vindos. Procura inglês. Sim. Me ajude. Só pegar o microfone e ficar aqui do lado e dar sequência, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, meus irmãos, nós precisamos, para ter um ministério e a nossa vida bem-sucedida à luz da palavra de Deus, nós precisamos ter prioridades estabelecidas, bem estabelecidas. Som. Tá ouvindo? Bora, filho. All ministry to be very succeeded have to be your priorities very known. No texto que lemos agora há pouco, em Atos, capítulo de número 20, a partir do verso 17, nós podemos destacar algumas prioridades que devemos ter na nossa vida e no nosso ministério. We have read Acts chapter 20, and we can see some things that we have to prioritize in our lives. A primeira que eu quero destacar é a seguinte: The first thing is é necessário priorizarmos a nossa relação com Deus. it's necessary to prioritize our relationship with God. Servindo a Deus. Serving God. Percebam o que diz o verso de número 19 na sua Bíblia. See the verse 19 of the chapter 20. Diz assim: servindo o Senhor servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações, com as provações que me sobrevieram, pelas ciladas dos judeus. Verso 19. I serve the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. Preste atenção, meus irmãos. A nossa relação com Deus se demonstra através da nossa humildade ou de um serviço humilde que nós prestamos. Our relation is shown when we do something humble to someone. Ou seja, a nossa vida em relação a Deus precisa ser uma vida de humildade. Our life related with God must be a life with rumble. Por isso que a primeira coisa que aprendemos na mensagem de hoje é que precisamos priorizar a nossa relação com Deus, servindo a Deus. That's why the first thing we learn in this text that we have to prioritize the relationship with God. A nossa relação com Deus muitas vezes nos levará, como disse o texto, o verso 19, a sofrer com lágrimas. As say also in the verse 19, the relationship with God sometimes can lead us to have tears. Mas perceba que isso, em momento nenhum, desanimou Paulo. But you can see that in any moment this upset Paul. Tanto que ele deixa claro que a vida dele com Deus, a maneira dele viver, ele iria enfrentar rejeições. Also he put this very clearly that in his life with God he will suffer rejections. E essa rejeição, ou essas rejeições e oposições, não era para a pessoa de Paulo, mas era por causa do evangelho que ele pregava. And these rejections and oppositions was not for Paul, but was for the gospel that he preached. Paulo sabia que a partir do momento em que ele decidiu deixar a sua vida no controle de Deus, ele iria sofrer. Paul knows that at the moment that he decided to let the control of his life in the hands of God, he will suffer. O grande problema é que a maioria dos cristãos não estão dispostos a sofrer por causa do evangelho. The biggest problem is that most parts of us Christians are not don't want to suffer
in the name of the gospel. mas querem um evangelho que possa lhes proporcionar uma vida tranquila e sem sofrimento. But they want a gospel that can bring them a life with joy and without suffer. Mas se você que está aqui nessa manhã procura esse evangelho, não é esse que a Bíblia diz. But if you are looking for this type of gospel, that's not what the Bible says. Nós precisamos estar dispostos a sofrer por amor a Deus. We have to be ready to suffer in love of God. Em segundo lugar, In second place, é necessário também priorizarmos a nossa relação com o mundo. Priorizar a nossa relação com Deus servindo e priorizar a nossa relação com o mundo evangelizando-o. in second place, it's necessary to prioritize our relationship as a church with the world. We have to prioritize our relationship with God, praying, and we have also to prioritize our relationship with the world, preaching. Os versos 20 e 21 do capítulo 20 diz assim: The verse 20 and 21 of the chapter 20 says that. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have told you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God and repentance and have faith in our Lord Jesus. Irmãos, a partir do momento que eu priorizo Deus, como eu citei no ponto 1, automaticamente eu preciso priorizar também a minha relação com o mundo, evangelizando. At the moment that we prioritize our relationship with God, automatically we have to prioritize our relationship with the world. Não há possibilidade alguma do ser humano cristão dizer que ama a Deus e não conseguir fazer ou não pôr em prática aquilo que Deus quer que façamos, ou que Ele faça. There is no way someone says that love God, but don't do what he said to do in the Bible. A nossa relação com o mundo impede-nos de fazer acepção de pessoas. Nós não podemos escolher a quem falar, nós não podemos escolher, nós precisamos anunciar. Our relation with the world stop us to pick the people. We cannot pick the people because from the scholar or from where he's from, but we have to preach for everyone. Isso porque a nossa relação com o mundo leva-nos também a proclamar a necessidade que eles têm de se arrepender, a necessidade do arrependimento. Also, the relationship that we have with the world lead us to proclaim the need of them to say sorry of everything they done wrong before. Quando nós temos uma relação com Deus, priorizamos a nossa relação com Deus e entendemos a relação que temos que ter com o mundo, nós não deixamos de anunciar a nossa fé em Cristo Jesus. When we prioritize the relationship with God and we understand the relationship that we need to have with the world, we always going to preach and we won't stop to preach our faith. Em último lugar, And in the last place, é necessário também priorizarmos a nossa relação com nós mesmos. it's necessary to prioritize our relationship with ourselves. E muitas vezes, sacrificando o nosso eu para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. A lot of times sacrificing ourselves to the God's will be relevant in our lives. O verso de número 22 a 24 diz assim: The verse 22 to 24 says that. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo,
desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar da graça de Deus. And now, compelled by the Spirit, I'm going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. If only I may finish the race and complete the task that Lord Jesus has given me. The task to testify to the gospel of God's grace. Meus irmãos, quando eu entendo a minha relação com Deus, priorizo a minha relação com Deus, e eu sirvo a esse Deus. Quando eu priorizo a minha relação, automaticamente como consequência, a minha relação com o mundo, e eu evangelizo o mundo, eu não posso, em hipótese alguma, deixar também de cuidar da minha relação comigo mesmo. When I prioritize the relationship with God, prioritizing Him, when we prioritize the relationship with the Word, preaching, and when we prioritize the relationship with ourselves, Priorizar nossa relação conosco. When we do these two things, we have also to prioritize the relationship with ourselves. A nossa relação conosco, quando nós priorizamos a nossa relação conosco, a gente acaba sendo, de uma maneira muito natural, dirigido pelo Espírito Santo, porque Ele é quem nos guia. When we prioritize ourselves, we automatically will be guided by the Holy Spirit, because He guides us normally. A nossa relação conosco nos faz desconsiderar o valor da própria vida. Our relationship with ourselves make us feel that the worth of our life feel less than what is feel. Por isso que Paulo vai dizer no verso 24, e eu repito, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. The verse 24 says, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task to the Lord Jesus has given me. The tasks of testifying to the gospel of God's grace. Agora, é interessante que Paulo, ele conclui, ali é basicamente uma despedida, ele conclui a sua palavra alertando aqueles a quem ele tinha discipulado. And he finished what he said to the Ephesians, that warned them to what will happen later. Porque ele diz o seguinte, eu estou indo, eu estou tranquilo em relação ao que eu preguei para vocês, mas o verso 27 diz assim, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. E ele diz no 28, cuidem de vocês mesmos cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho ao qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E o 29, meus irmãos, ele faz um alerta muito interessante. Ele diz, eu sei que depois da minha partida, e ele estava partindo, estava indo embora, e o povo não estaria vendo mais ele, ele diz o seguinte, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos que não pouparão o rebanho. E o 30 eu acho fantástico, e a gente precisa realmente estar atento a isso, porque ele diz que até mesmo entre vocês mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, a fim de querer arrastar essas pessoas para si. Do 27 ao 30. In the verse 27 to 30 says, for I have not hesitated to proclaim to you the holy will of God. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made brother with his own blood. Know that after I leave, savage wolves will come among you, and will not spare the flock.
Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. E eu concluo, meus irmãos, à luz dessa palavra, dizendo o seguinte: quando nós priorizamos aquilo que é importante na nossa vida, à luz da palavra de Deus, certamente nós teremos êxito. Quando nós priorizamos aquilo que é importante para o nosso ministério e para a nossa vida, podemos ser exemplo para outras pessoas. And I finished saying that when we prioritize what is important in our ministry, we certainly will be succeeded and we can be an example. Quando nós priorizarmos aquilo que é importante à luz da palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério, nós conseguiremos cumprir o chamado de Deus, irmão Tiago, para as nossas vidas. When we do this, we will complete the tasks that God gives to us in our lives. Mas ele faz um alerta no verso 31. Vigiem. Nós precisamos estar vigilantes. A igreja de Cristo, ela precisa avançar, ela vai avançar, mas nós precisamos estar vigilantes. He say in the verse 31 that we have to be alert, we have to be. He warns them because a lot of people he say that is savage wolves that will come to us, that we have to be aware of that. A grande questão é, você e eu, nós estamos dispostos a pagar o preço para pregar o evangelho a quem não conhece? The question is, are you and me, are we ready to pay the price to preach the gospel? Será que nós estamos, como Paulo, entendendo o que é precioso de fato para as nossas vidas? Are we understanding what is really precious in our lives? A minha oração é que Deus complete no coração de cada um de vocês o desejo de pregar o evangelho. I'm praying that God make you have the desire to preach the gospel. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz, o próprio Jesus nos diz que os campos estão brancos para a colheita, pronto para a colheita, mas que pouco são os trabalhadores. É interessante que ele não diz que pouco é o dinheiro, irmão Marcos, mas ele diz que poucos são os trabalhadores. Deus é o dono do ouro e da prata. Às vezes a gente está preocupado com o dinheiro, às vezes nós estamos preocupados com o recurso, mas ele faz um alerta: levantem-se e pregam o evangelho. Sometimes we are worried about the money, sometimes we are worried about the gold and the silver, but he tells us in the Bible that you have to get up and preach the gospel. Que nós possamos sair daqui para essa semana que se inicia, dispostos, assim como Paulo, olhar para a luz da palavra dele e não considerar a nossa vida como preciosa, contanto que nós cumpramos aquilo que ele já plantou no nosso coração. So today, let's leave this place knowing that as Paul said, that we don't have to think that our life is precious, as if we just have to finish the race and conquer the task that the Lord gives to us. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. So let's pray now. Estarei orando em português. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque um dia o Senhor levantou homens valentes, homens corajosos, para pregar a tua palavra, para exortar, e de maneira tão clara que essa exortação ecoa até hoje nos nossos corações e na nossa mente. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Paulo. Obrigado, Senhor, porque a maneira como ele viveu nos inspira a fazer o mesmo, a abrir mão, Senhor, do nosso eu, a abrir mão da nossa maneira de viver, a perceber que o precioso para o Senhor é muito mais importante, muito mais precioso são as vidas que não te conhecem. E nós que já o conhecemos, precisamos estar prontos e dispostos a pregar a tua palavra.
Pai, por favor, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter coragem de anunciar. Nos ajude, Senhor, a partilhar com outras pessoas, a orar por outras pessoas. Senhor, muitas vezes a gente fala que não consegue, mas muitas vezes nós nem dobramos os nossos joelhos para orar pelo perdido. Pai, nos impulsiona a orar, nos impulsiona a falar do teu amor, a colocar essas pessoas diante de ti. Pai, por favor, trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que essa cidade, esse país, a Europa como um todo, as nações, possam se render a ti, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela manhã que estamos tendo na tua presença. Eu te peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares agora, guardados e protegidos pelo Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter uma semana na tua presença. E como aprendemos hoje na escola bíblica, Pai, que nós possamos compreender que assim como o Senhor Jesus e o Pai são um, nós temos que ser um em Cristo Jesus, porque o teu Espírito habita em nós. Pai, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor através das nossas atitudes, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa. Pai, por favor, Senhor, nos ajude. Nós queremos refletir a tua glória, Senhor. Não permita que nenhum mal nos aconteça essa semana, para a tua glória, que nós possamos viver e levar pessoas a se aproximarem de ti. Mais uma vez eu agradeço a ti pela saúde de cada um dos teus servos. Obrigado pela recuperação tão clara que o Senhor operou e deu a cada um de nós essa semana. Obrigado pelo cuidado do Senhor na vida do seu Alexandre, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa saúde. Não para que a gente bata no peito e diga tenho saúde, mas para que a gente possa, assim como Paulo, olhar para as pessoas que não têm Cristo e pensar, eu não tenho a minha vida como preciosa, eu não estou preocupado se eu vou ser preso, eu não estou preocupado com o que vai acontecer, eu estou preocupado em cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é anunciar o Evangelho da graça de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.